Hello, dear students from the 8th grade. How are you today? I'm Lucas, English teacher again, and now we have our English class. I'm happy to be back with you again. It's okay? Olá, queridos alunos do 8º ano. Sejam bem-vindos. Eu sou o Lucas, novamente, o professor de inglês. A gente está dando continuidade às nossas aulas, certo? Nesse caso, as aulas do 8º ano, após o recesso. E nós veremos um novo conteúdo, certo? Que nesse caso são os demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos. Vamos começar? E aí vocês verão um pouco dos demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos, nesse caso que se resume em 4 dentro da língua inglesa. Com pronúncias um pouco semelhantes, alguns, mas com significados diferentes e que a gente vai conseguir associar e distinguir através do contexto, certo? A gente tem o this, that and those, certo? O this, nesse caso, é utilizado para coisas perto, coisas próximas, certo? Depois a gente tem o that, que já é utilizado para uma coisa distante, que não está mais perto do falante, da pessoa que fala, perto de mim. A gente tem o this, que tem uma pronúncia um pouco semelhante do this. O this, ele é utilizado para coisas que estão próximas, mas aí nesse caso no plural. This singular, this one thing, uma única coisa, e o this para o plural, coisas que estão próximas, mas no plural, certo? O que difere um do outro é que um utiliza para coisas que estão próximas e outras para coisas que estão, próximas e plural, certo? Próximo singular e próximo plural. O that é para uma coisa no singular, mas que está distante. Então, that book, aquele livro. E o those é o plural de that. São para muitas coisas que estão distantes, certo? Demonstrative pronouns. To demonstrative proximity, demonstra proximidade, certo? E aí, como eu venho dizendo a vocês, o this e o this. This, que é para coisas que estão próximas, mas nesse caso no singular, esse que se escreve com T-H-I-S, para coisas que estão próximas no singular. Plural, a gente tem o this, certo? Estes e estas, mas no singular. Eu poderia dizer, this is my cell phone, certo? This is my glasses. Why? Why this is my glasses? Porque eu utilizei o this para dizer que este é o meu óculos? Porque ele está muito próximo de mim, certo? This is my clock. Então, esse é o meu relógio, esse é o meu óculos. Porque são coisas que estão próximas, certo? Mas aí no singular, uma única coisa. One thing, apenas um óculos, certo? Apenas um relógio. Então, apenas um celular. Então, this is my cell phone. Esse é meu celular porque só tenho um aqui na mão. Então, eu posso utilizar o this. No caso do plural, que é o this, T-H-E-S-E, o this, que significa estes e estas, eu utilizo para mais de uma coisa. E aqui na mesa eu tenho 2 lápis. Então, eu estou segurando, né? Então, em inglês, in English, we say, in English we say, em inglês eu posso dizer, these are my pencils. Esses são os meus lápis. Porque eles estão próximos de mim, eu estou segurando, só que não tem mais um, são 2 agora, mais de um, né? Plural. Então, these are my pencils. These are my books. These are my books. Estes são os meus livros. No outro caso, não é mais para demonstrar proximidade. Os outros 2 demonstrative pronouns são para demonstrar to demonstrate distance, certo? Para demonstrar a distância.
Então a gente tem o that e o those. O those, que é o plural de that. O that é utilizado no singular, certo? Então, eu poderia dizer como exemplo: these are the camera, these are the bag, these are the computer, these are the water. This não, perdão, that. That is the camera, that is the bag, that is a computer. Então, sempre utilizando o that, certo? Porque é uma única coisa. That is a camera, aquela é uma câmera, mas no singular, certo? That's a camera. Então percebam que a gente está vendo no contexto. That's a computer. Então aquele é o computador. That's a TV, that's a bag, aquela é a TV, aquela é a mochila. Então uma única coisa. Mas são coisas que estão longe, distantes. No caso do plural, que é o dos, são esses, que significam esses, essas, aqueles e aquelas. Eu utilizo para coisas que estão distantes, certo? Só que nesse caso, mais de uma coisa. Plural, porém mais de uma coisa. Aqui no ambiente de gravação, a gente tem duas mochilas ali. Então, eu posso dizer, those are the bags. Those are bags. Então, aquelas são mochilas. Essas são mochilas, certo? Porque elas não estão próximas de mim e têm em mais de uma quantidade. Então, são duas quantidades. Então, those are bags. Those are bags. Those are the bags, certo? Those are cups. Aqueles são os copos. Estes são os copos, certo? Porque eles estão longe de mim. Eu não estou tocando, não estou pegando, certo? Então, eles já estão distantes. E aí eu trouxe um pequeno jogo pra gente fazer, só para recapitular mesmo os conteúdos, nesse caso dos demonstrative pronouns. E aí a gente começa com uma mão apontando para uma bola, e a gente vai completando e descobrindo quais são os demonstrative pronouns necessários. A mão, ela tá apontando para a bola, to the ball, mas nesse caso ela tá distante. Só é uma bola, então o que a gente utilizaria? Utilizaríamos o that. That's a ball. E aí a gente diria que aquela é uma bola, porque está distante uma única coisa. Depois a gente tem a imagem de uma casa. Então, a mão está apontando para a casa que está muito próxima, está do lado de quem está se referindo. Então, o que será que vocês colocariam? Para ir seguindo, completando o jogo. Então, nesse caso, a gente completaria com this. These are home, certo? These are home. These are home or these are house, porque nesse caso está muito próximo. A gente pode utilizar o this. Depois a gente tem a imagem de um pintinho, certo? Que é o filhote da galinha. E aí também está próximo, está apontando, é um animalzinho, está bem próximo. Só que nesse caso só é uma única coisa, também uma única coisa. E a gente utiliza o this a chick, certo? Chick, que é o filhote da galinha. Depois a gente tem, em seguida, alguns cachorros embaixo, dogs, tá no plural. Tá próximo de quem fala, tá próximo de quem aponta, mas tá no plural. Então a gente utilizaria o this, que é o T-H-E-S-E, o this. Certo? These are dogs. Estes são cachorros. Depois a gente tem ducks. Ducks, in English, são patos. Certo? Are ducks. Os patos. Mas aí tá longe de quem tá falando. A mão tá longe, certo? Tá apontando para os patos que estão longe. E aí a gente utilizaria o those. Porque são mais de um, né? São vários patos. Those are ducks. Those are ducks. Depois a gente tem cow. Cow, que em inglês que significa vaca. É uma única vaca, nesse caso, distante de quem fala. Então a gente diria that's a cow. Nesse caso a gente utilizaria o that, que é aquele, aquela, essa ou esse, mas nesse caso para coisas que estão distantes e uma única coisa. Depois a gente tem elephants.
elephants, que são os elefantes, tão próximos de quem fala, né? É uma coisa bem engraçada, porque geralmente não dá para se aproximar muito dos elefantes, a não ser que seja num caso bem seguro. Mas aí são mais de um, são vários elefantes. E aí a gente poderia dizer que a gente poderia utilizar o demonstrative pronouns adequado, seria o this, certo? T-H-E-S-E, o this. Depois a gente tem giraffes, que são as girafas, e aí elas estão distantes de quem fala, né? Até porque são animais selvagens, perigosos, então tem que ser um pouco distantes. E aí a gente utilizaria o those, certo? Aquelas girafas. Those are giraffes. A gente tem também books, mas vários, many books, mas nesse caso próximo de quem fala. E aí a gente utilizaria o these are books, porque está próximo. Depois a gente tem a imagem de o bird, que é pássaro, e a gente utilizaria o pronome demonstrativo these are bird, certo? These are bird. Depois, after the bird, depois do pássaro a gente tem flowers, que nesse caso está no plural, então é sempre necessário também observar o que está sendo finalizado. Como a palavra está sendo finalizada, ela está no singular ou no plural, porque aí vai também ajudar no entendimento, certo, do que a gente utiliza. Nesse caso, a gente utiliza o this. These are flowers. I like flowers. Estas são flores, certo? Porque está próximo de quem fala. Next example. No próximo exemplo. That's a computer. One computer. Um único computador. Então, aquele é o computador. Então, esse é o computador, mas está distante de quem fala. Percebam que a setinha está apontando para uma coisa que está distante. Então, eu utilizo o that, certo? That's a computer. E, por fim, a gente tem apples. Apples, que são fruits, são maçãs, são frutas, certo? E são muitas. Many, so many apples. E aí, a gente utiliza o those. Those are apples. Those are apples. Certo? Para dizer que aquelas são maçãs, aquelas são frutas. E aí a gente finaliza o jogo, acertando tudo, certo? Finish. Finalizando o jogo, a gente finaliza também a aula. E eu finalizo aqui os conteúdos referentes ao 8º ano. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.